A questão, por exemplo, dos asteroides colidindo com a Terra. Nós temos isso de uma forma assim, muito constante. Varia o tamanho, né? Isso, em algum momento, é previsto, quer dizer, pode ser que aconteça, como no filme 2012, por exemplo, né? Um grande asteroide pode colidir com a Terra e dizimar toda a civilização, como dizem historicamente que aconteceu, por exemplo, na era pré-histórica com os dinossauros. Era glacial, né? Era glacial. Era glacial. Também. Olha, terremoto cai todo dia na Terra. Asteroides. Me perdoe, asteroides caem todos os dias caem asteroides na Terra, mas 100% deles são dissolvidos quando entram na atmosfera. Agora, o seguinte, há uma evolução extremamente grande na questão tecnológica e existe bases de observação no mundo inteiro. Há um monitoramento constante hoje. Completamente constante. Vamos falar, o meteoro mais próximo que vai passar na Terra vai ser daqui a mais ou menos uns 7 anos e vai passar a mais de 800 mil quilômetros da Terra. Então não vai ser esse que vai acabar com a Terra agora em 2012? Não, esse não vai acabar com a Terra em 2012. E, de acordo com a própria NASA, nesses próximos 20 anos não tem nada no universo que pode entrar na Via Láctea e atingir o planeta Terra. Ou seja, esse de daqui a 13 anos, 13 que você falou, 7? Próximo. 20 anos. Esse não vai afetar nada, quer dizer, não vai influenciar nada aqui para a gente. Não, Nada. Absolutamente nada. E as explosões solares? A cada 13 anos nós temos explosões solares. 13 anos? A cada 13 anos tem explosões solares. Os cientistas não sabem explicar por que a cada 13 anos o Sol passa por esse ciclo. Ainda a ciência não conseguiu descobrir ainda. Só que não será em dezembro. Não será em dezembro, nem do dia 1º ao dia 31. Será em março. Será em março que nós teremos uma explosão solar. Você sabe se vai ser antes do dia 15 ou depois do dia 15? Após o dia 15. Então eu vou poder comemorar aniversário dia 15 de março. Mas uma explosão solar, no mínimo que vai acontecer numa explosão solar é problemas de telecomunicações com satélites. Apenas isso. Né? Por quê? Porque porque os satélites, a maioria dos satélites estão na atmosfera. Os satélites, eles ficam numa média de 13 mil a 20 mil metros de altura. A média depende do tipo de satélite, depende da utilidade do satélite. Né? Então, os satélites mais altos estão mais expostos a essa explosão. Mas o que vai acontecer são pequenos problemas de comunicação, não vai atingir computadores, não vai atingir... são coisas mínimas que pode danificar um satélite, mas isso aí, a própria empresa que lança o satélite, ela já está preparada para esse tipo de fenômeno que acontece a cada 13 anos. Aliás, a tecnologia está muito avançada nesse sentido, tanto é que não faz muito tempo previram que nós poderíamos ter uma pane global em computadores em função de alguma interferência. Não sei, na época, se pelas explosões solares, e isso não aconteceu. Quer dizer, não houve essa grande pane, esse boom catastrófico nos sistemas de computadores, não é? Nesse sentido que você está colocando aí, o que influencia mais, então, o planeta Terra? O Sol ou a Lua? A Lua. A Lua é a que mais influencia. O mar, a maré, tanto baixa como alta, depende muito da questão da Lua. Agora, o Sol influencia porque a vida na Terra depende do Sol. A vida na Terra. Se o Sol estivesse 100 quilômetros distante da Terra, nós não teríamos vida na Terra. Se o Sol estivesse 100 quilômetros mais próximo da Terra, nós não teríamos vida na Terra. Então, assim, o efeito dele pode ser até mais severo, mais catastrófico, mas não num momento só, digamos ao longo de muito tempo, né? Os cientistas calculam que isso aí é em milhões de anos. E tem a questão dos raios ultravioletas, que isso aí pode ter um efeito direto para quem se expõe muito ao sol. Né? Isso aí já é, no caso, já da própria ação humana. A ação humana, né? A questão da ação humana por causa da camada de ozônio,
mas a camada de ozônio afeta principalmente os polos, né? Aí nós temos um problema, se afeta os polos eles se derretem, nós temos muito mais água doce no mar, e quando tem muito mais água doce no mar, o que acontece? Há uma alteração no clima ou na temperatura da água. Se há alteração no clima, na temperatura da água, cria-se maremotos, cria-se tempestades estranhas, esse fluxo de tempestade que tem justamente por causa de água doce, muita água doce misturada com água salgada, muda completamente a questão do movimento do mar. Por quê? Porque o oceano, o mar em geral, né, ele tem correntes. Nós temos uma corrente muito grande que chama-se corrente australiana, que ela sai da Austrália e vai até o estreito aqui, até embaixo aqui no sul, aqui na América do Sul, bem no extremo sul realmente da América do Sul, que faz parte dessa corrente australiana. Então, quando há um derretimento, tanto no Polo Sul como no Polo Norte, essa água ela circula pelo mundo, pelo planeta inteiro. É claro, afeta o clima do planeta inteiro. Aí já é um problema humano, já é um problema nosso, né? Essa falta de cuidado que nós temos com a responsabilidade que nós temos com o planeta de cuidar aonde moramos, né? Uma curiosidade, nós temos muito mais água salgada que doce, né? No seu conhecimento, pelas suas pesquisas, vai faltar água doce no planeta? Eu creio que vai faltar em algumas regiões, como já está faltando na África, né? Agora, regiões mais desenvolvidas, eles aprenderam a desenvolver um processo de dessalinização, né? Hoje, as máquinas, elas estão ainda num processo não tanto desenvolvido, porque a água ainda tem um gosto, ainda tem um gosto quase aquele termo usado antigamente, saloba, né? Sim. Mas eu creio que em até 20 anos eles vão desenvolver um processo de dessalinização muito interessante. Só que mesmo assim os países pobres não têm condição de utilizar esse recurso. Então a África já sofre com a ausência de água, principalmente a África, né? Já tem lugares já que faltam água, que as pessoas têm que caminhar 15 quilômetros, 20 para a água. O nosso país é um país abençoado por Deus com questão de água, né? Apesar de que o Nordeste, o sertão nordestino, paga um alto preço pela falta de água, né? Justamente. O sertão hoje o sertão nordestino nós podemos chamar já. Antigamente era sertão nordestino. Hoje a palavra cientificamente chama-se semiárido. Semiárido. Nós perdemos a palavra sertão porque o sertão ele tem um ecossistema, ele tem um tipo de vegetação. Então nós temos lugares no Nordeste que está passando por processo de desertificação, ou seja, já está virando semiárido, depois árido e depois deserto. Então, nesse sentido, Márcio, que um pequeno detalhe aí me parece um paradoxo, quando você fala, por exemplo, que a água no mundo continua a mesma, a quantidade é a mesma, historicamente, né? Do passado com a atualidade. Mas se as nascentes estão acabando, quer dizer, o próprio homem está dizimando as nascentes, a água não está acabando, não? Não tem como a água acabar pelo processo que a água não vai acabar, ela não vai tornar, ela vai ficar cada vez, o que nós podemos usar uma palavra técnica mais fácil, acessível, ela não vai estar sendo utilizada para o homem, ela vai ser uma água não utilizável. Né, não utilizável. Vai existir a água, mas ela não vai ser utilizada. Por exemplo, nós temos água no Mar Morto. Né, o Mar Morto está a 400 metros abaixo do nível do mar, que é o Mar Mediterrâneo. Ela tem um processo químico de sal no Mar Morto, que é uma água que não tem como ela ser uma água... Nunca vai ser potável. Esse é o termo, potável, né? Esse é o termo. Então nós vamos ter água no mundo, mas não vai ser potável. Interessante. E a poluição pode complicar tanto a água que evapora nas nuvens, que quando ela volta como chuva ácida, por exemplo, que também vai complicar. Mas a grande questão é, afinal, o mundo vai acabar agora em dezembro ou não? Acaba ou não acaba? A gente vai saber disso daqui a pouquinho com Marcos Paes Leme.